A carreira de Harrison Ford com o George Lucas não começou em Star Wars e muito menos em Indiana Jones, mas foi sim com um filme sobre adolescentes e carros. O nome dele é American Graffiti e foi dirigido exatamente por George Lucas ali no início dos anos 70. Entretanto, mesmo com o filme fazendo um relativo sucesso, a carreira do Harrison não estava indo tão bem assim, tanto que ao longo da década de 70, antes de Star Wars ser lançado, ele estava trabalhando como carpinteiro. Exatamente, nada a ver com o ator. A história de Harrison com Star Wars, ela vai se aproximando ao momento em que George lhe fazia diversas audições com os atores e nenhum cativava George, até que ele desistiu e finalmente chamou Harrison Ford para fazer parte do elenco de Star Wars. Essa demora aí da escolha do ator do Han Solo se deu muito porque George não queria usar atores que ele tinha trabalhado anteriormente em American Graffiti, como é o caso do Harrison Ford. Mas verdadeiramente a parte curiosa aqui é que o seguinte, quando os atores iam fazer as audições para o papel do Luke Skywalker e da Princesa Leia, eles tinham que conversar com o Han Solo. E quem fazia as vozes do Han Solo era exatamente o Harrison Ford. Ou seja, o cara era Han Solo antes mesmo dele ser Han Solo oficialmente. Mas então, Star Wars saiu e foi um sucesso absurdo. Virou febre mundial e obviamente viria o segundo filme que acabou sendo chamado de O Império Contra-Ataca. E aí o Harrison já começou a colocar minhocas na cabeça do George Lucas para ele matar o personagem. E o que pegou mesmo quando o Harrison foi falar com o George sobre essa tal aí possibilidade do Han Solo morrer é que George virou para ele e disse: "Não existe mercado para bonecos do Han morto". E o Harrison já deixou claro em diversas entrevistas que para ele o personagem simplesmente não é interessante o bastante. Isso porque o Han não tem um papel central na trama. E realmente, se a gente for lembrar aqui, o Han Solo, ele é até importante ali, ele ajuda o Luke a destruir a Estrela da Morte, mas em nenhum momento o Han Solo é principal em nenhum filme. No episódio 4, é o Obi-Wan ali ensinando ao Luke como é que ele descobre os poderes da força, como é que ele usa o sabre de luz. No episódio 5 é o Luke com Yoda lá em Dagobah, antes tem a batalha lá em Hoth, depois tem os acontecimentos em Bespin, que o Han Solo até tem um papel mais importante ali, mas mesmo assim, durante essa parte, o momento mais importante do filme é do Luke lá em Dagobah, e no episódio 6 a mesma coisa, ele até tem a sua importância, mas nem de perto ele é mais central do que a batalha psicológica e física do Luke Skywalker com o Vader e o Imperador Palpatine. Então assim, o personagem é importante? Sim. Ele é principal? Não. A gente pode lembrar também que talvez o momento mais memorável do Han Solo não foi nem escrito pelo George Lucas, mas sim foi um ato de improvisação do próprio Harrison Ford. Eu tô falando da cena lá no episódio 5, quando a Leia fala para o Harrison Ford, ou melhor, fala pro Han Solo que ela a ama e o Han Solo vira para ela e diz: "Eu sei". Esse momento não estava no roteiro, ele foi de improvisação do ator. Um outro ponto para deixar claro que Han Solo é sim importante, mas nunca foi um personagem principal na trama de Star Wars, é que no episódio 7, entre os atores mais velhos, ele é o que mais tempo tem em tela, mas nem de longe ele é o ator principal do filme. Mas sobre o Harrison Ford ter esse desejo aí de ser ator principal de um filme, começou a mudar mesmo quando lá em 1981 saiu o primeiro Indiana Jones. Como esse filme, ele finalmente teve o papel central em uma produção que realmente explodiu. E além de tudo, Indiana Jones não tem diálogos vergonhosos como Star Wars tem em diversos momentos. E sobre a nova trilogia da Disney, é extremamente provável
que Harrison só aceitou voltar mesmo se o personagem dele finalmente viesse a morrer. E eu vou até além, tá? Eu acredito que quando Harrison Ford assinou o contrato para fazer Star Wars Episódio 7, tinha lá no contrato: o Han Solo vai morrer. Talvez no fundo, bem no fundo mesmo, o Harrison nem odeie tanto assim o Han Solo. Mas deve ser uma situação bem ruim, deve ser um sentimento bem ruim você ter toda uma carreira e ser lembrado basicamente só por um personagem. O Harrison Ford tem algumas outras produções aí, como Blade Runner, como Indiana Jones, como O Fugitivo. Tem outros filmes aí que são de médio até mesmo grande porte e a galera só lembra dele por conta de Star Wars. Nossa, eu gosto muito de Força Aérea 1 também, que ele está lá no filme. E ainda sobre ele ter voltado aí pro episódio 7, a gente nem precisa entrar em pormenores do porquê ele retornou, né? Nunca foi confirmado o valor final pago para o Harrison estar no episódio 7, mas sabe-se que foi entre 10 e 34 milhões de dólares, enquanto que a Carrie Fisher e o Mark Hamill receberam 1,5 milhão. É uma diferença bem grande, né, gente? E já que estamos aqui nesse vídeo falando sobre pessoas que odeiam outras pessoas, pessoas que odeiam personagens, pessoas que simplesmente odeiam, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde eu falo como o ódio do Anakin levou a ele se transformar em Darth Vader.